Olá, saudações à comunidade da família Gelac. Edivaldo César, estou aqui mais uma vez atendendo ao convite da casa, através do Departamento Doutrinário Loncanário, para contribuir com reflexões sobre o tema de hoje. Somos todos servos do Criador. É um tema do livro Boa Nova, através do espírito Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier. Convido a todos que fazem parte da família Gelac e aos demais da grande família universal, que estão sintonizados com este momento de reflexões doutrinárias, para que possamos ouvir e meditar em breves minutos em uma mensagem do livro Vida Feliz, da mentora Joana de Ângeles, através da psicografia do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, para que possamos conectar com os propósitos divinos, com situações elevadas que nos convidam às reflexões do nosso dia a dia. Vejamos, se a tua palavra não tiver o objetivo de auxiliar, não a apresentes para criticar. Há dois tipos de comportamento, o daqueles que fazem e o daqueles outros que ficam de palanque, apontando erros, criticando, atormentando a vida das pessoas. Faze quanto te seja possível, sem aguardar aplauso, nem temer pedradas. Torna-te membro do grupo que opera e fala com o objetivo superior de ser útil. Se os que dizem saber como se fazem as coisas deixassem de opinar e as executassem, o mundo mudaria de feição. Olha, mentora, para a nossa reflexão deste momento, a nossa palavra tem que ter sempre o objetivo de auxiliar. Caso contrário, seja só para criticar, que nós não apresentemos. Porque nós poderemos estar indo de encontro aos propósitos dos demais que estão já trabalhando. E como ela nos diz, dois tipos de comportamento. Aqueles que fazem, que colocam a mão na massa, que se oferecem para fazer o mínimo possível, que será engrandecido pela lei de Deus. E aqueles que ficam de palanque, apontando erros, criticando, atormentando a vida das demais criaturas. Então fiquemos atentos e sejamos colaboradores. Vejamos a obra Boa Nova, psicografado por Humberto de Campos, grande escritor brasileiro que, ao chegar no plano espiritual, toma contato com as realidades vivenciadas pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus e se empenha, em comum acordo com a mediunidade do nosso irmão Chico Xavier, nos apresentar momentos de encontros, de realidades ensinadas pelos amigos do plano espiritual entre Jesus e seus discípulos. Porque todas as vivências que nos chegam no plano material, elas estão grafadas e gravadas no plano de origem, que é o plano divino dos espíritos desencarnados, que é a origem que pode continuar e é daqui. Poderia não continuar sendo material e a primitiva não sofre alteração. As esferas espirituais superiores, as bibliotecas, a energia, onde estão grafados os ensinamentos superiores desse mestre, irmão, amigo de todas as horas. O servo bom é o título desse capítulo. É um diálogo entre os discípulos, entre eles mesmos, após ouvirem o mestre. E nesse momento, Humberto de Campos nos fala que eles estavam condenando a riqueza, se firmar a grande discussão no espírito dos discípulos com profundas raízes, a tal ponto que por várias vezes foi Jesus obrigado a intervir para poder esclarecer a eles de maneira a colocar harmonia entre as contendas injustificáveis. Porque eles ouviam a mensagem do Mestre, mas cada um as interpretavam de acordo com seu nível de compreensão, de conhecimento e de razão. Então, de modo que eles se reuniam para conversar.
E naquele momento, Humberto de Campos nos traz o diálogo onde Tadeu era quem estava direcionando a conversação. Então, de vez em quando, Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações do lago a entrega de todos os bens aos necessitados. Imagine. Eles faziam pregações nos lagos, diante dos lagos, porque já estavam treinando para a divulgação do Evangelho. E Tadeu, toda vez que ele falava, ele se inflamava a tal ponto que instigava as pessoas que o ouviam a entregar os seus bens aos necessitados. Filipe não vacilava em afiançar que ninguém deveria possuir mais que uma camisa, constituindo uma obrigação, tudo dividir com os infortunados. Imagine, privando-se cada qual do indispensável à vida. Então, nesse momento, nesse ponto, eles estavam sendo radicais na compreensão que o Mestre Jesus nos traz sobre o apego aos bens materiais. Todos os seres espirituais que trabalham na seara de Jesus sempre nos alertam para que nós não busquemos possuir coisas materiais indevidas, porque devido ao estágio evolutivo em que nós nos encontramos, vai chegar um momento que nós estaremos sendo possuídos, porque o nosso foco será somente ter. E vamos esquecer do que somos, espíritos imortais em processo de evolução, na caminhada evolutiva para a perfeição, para a eternidade. Então essa era uma das discussões que estavam se impondo sobre os bens materiais. Aí atualmente nós vamos na obra básica do cristianismo redivivo, que é o Consolador Prometido, a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, que no próximo 18 de abril completa 164 anos de lançamento em Paris, na França, para o mundo, através de Allan Kardec e da equipe do Espírito Verdade. E lá eles tratam das provas da riqueza e da pobreza. Trouxe algumas questões aqui para nossas reflexões, para que possa casar com o pensamento e a mensagem de Jesus, não como algo radical, mas como um conselho, para que nós não nos percamos no labirinto da vida, apenas buscando guardar coisas materiais. Questão 814. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Allan Kardec perguntando à equipe espiritual. E eles respondem, Deus concedeu para provar cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Nós já sabemos, pelo estudo da doutrina, que em muitos momentos nós solicitamos aos mentores espirituais, se possível, que possamos trazer determinadas situações e condições para que o nosso avanço espiritual seja mais rápido, seja mais prudente. Então Deus concede tanto riqueza quanto pobreza de bens materiais. Com que objetivo? Que o indivíduo desenvolva as riquezas de bens espirituais que estão latentes em nós. E essas riquezas é que são primordiais, como diz o mestre, onde está o teu tesouro, é aí que está também o teu coração. Na questão seguinte, 815, qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? A da miséria ou a da riqueza? E eles dizem tanto uma quanto a outra. A miséria, a pobreza, provoca lamentação contra a providência divina. Quantas vezes os indivíduos julgam-se que estão sendo castigados porque não têm o necessário, estão privados da providência divina, que Deus não olha para si. E a riqueza leva a todos os excessos. Então, tanto uma quanto a outra são provas difíceis, desde que os espíritos ainda não tenham um equilíbrio espiritual. Porque o equilíbrio espiritual, a evolução em que nós nos encontramos, é quem vai ditar a forma como nós estamos administrando os bens materiais que nós possuímos. Porque já sabemos que quando o espírito solicita riqueza material, ele tem uma missão na Terra. Contribuir com o desenvolvimento daquela humanidade, daquela sociedade,
através dos recursos materiais que possam ser utilizados para adquirir o necessário para todos. E os que não têm, não ficarão desprovidos da misericórdia do Pai, porque aqueles que têm, por obrigação, vão auxiliá-los a não morrer de fome, nem de frio e nem de sede, e ter um local, um abrigo para se agasalhar. Se assim não ocorre, é por causa ainda do nível de compreensão ainda da maioria dos espíritos. Mas pode ser solicitado também. E ele nos diz que na maioria das vezes o indivíduo solicita, mas quando chegamos aqui, vamos reclamar, vamos dizer que não merecemos e que Deus é injusto. Então, voltando a Humberto de Campos, sobre os ricos e a exploração. E quando o pobre nos surge somente nas aparências? Replicava judicioso o discípulo Levi. O pobre nos apresenta somente nas aparências. Conheço homens abastados que choram na coleteria de Cafarnaum, na hora de coletar os dons, os dízimos que vão pagar. Choram como miseráveis mendigos, apenas com o fim de se eximirem dos impostos. Imagine, naquela época, nos dias atuais, não são diferentes as atitudes dos seres encarnados. Sei que de outros que estendem as mãos à caridade pública, e são propriedades, são propriedades imensas que eles possuem de terras dilatadas. Estaríamos edificando o reino de Deus se favorecêssemos a exploração, ou seja, o rico explorando o pobre que não tem, que estão chorando, se lamentando como se não tivessem, porque o desejo aí já é de avareza, já é de acúmulo de bens materiais sem proveito. E tudo que é guardado sem proveito, mais cedo ou mais tarde, desaparece. Deixa de ter o propósito para o qual chegou nas mãos do indivíduo, a riqueza e a pobreza. Então ele diz, se nós estivermos distribuindo a todos indistintamente, nós estaremos edificando o reino de Deus no íntimo das criaturas, favorecendo a exploração? Claro que não. Todos precisam ser esclarecidos. Quem não tem, pode refletir que há uma necessidade da vida chamando para o não ter nesse momento, devido aos desperdícios do passado. E aos que têm, chamado de atenção para utilizar com sabedoria em proveito dos que não têm, porque é assim que a lei divina opera para com todos os indivíduos, e não aleatoriamente está distribuindo nas casas espíritas, nas instituições que dão um amparo social àqueles menos favorecidos materialmente. Precisamos também estarmos atentos a essa prática do Departamento de Assistência e Promoção Social. Não somente assistir, mas auxiliar o indivíduo a se promover moralmente de tal forma que quando ele não estiver mais necessitando de receber uma cesta básica, ele volte à direção da casa, ao departamento próprio e diga, já não preciso mais da cesta, que possa ser passado para outro que precise mais do que eu. Então isso é promoção social, é promoção espiritual, é promoção moral. E é assim que nós estamos buscando agir hoje nos departamentos sociais de todas as instituições. Para não estimular a mendicância, como chama a atenção Levi, aqueles que têm buscando, atropelando os que são mais necessitados. Então fiquemos todos atentos. Provas da riqueza e da pobreza. Livro dos Espíritos, mais uma vez aqui, apoiando todas as obras que vêm contribuir com o avanço da doutrina. 816, Kardec pergunta se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Com certeza. As tentações é porque o rico, quando tem, pensa que pode comprar tudo e todos. E chega a determinado momento que não. Avaliemos nós agora, eu dizia no passado em outra doutrinária e digo aqui também, que é impraticável nós expositores estarmos fazendo um trabalho doutrinário, qualquer que seja o tema, e ele não ser chamado para a realidade atual que nós estamos vivenciando. Quantos ricos já desencarnaram no mundo inteiro neste momento,
através da pandemia do Covid-19, porque a riqueza material não foi suficiente para deter o vírus consumindo as energias do corpo físico. Então ele pode fazer o bem, tem todos os meios possíveis, pensa em tudo comprar. Quem sabe poderia comprar até um lote maior de vacinas, diretamente e particularmente, mas não deu tempo. Porque com toda a riqueza vai permanecer aqui, porque neste momento o grande chamado para nós, através dessa pandemia, é justamente os valores morais que nós estamos desenvolvendo. Porque os bens materiais todos ficarão na terra. E o vírus ataca independente. O pobre, o rico, o negro, o branco, qualquer que seja a nação, qualquer que seja o povo, onde quer que esteja. Então a pandemia, um flagelo destruidor, através da lei divina, que nos chega agora neste momento, como um grande educador para todos nós nas atitudes renovadas. Então o papel da riqueza é justamente contribuir. Consigo, nas suas provisões materiais, lógico, assim Deus provê, e com o outro também os necessitados. E aí vem a intervenção de Pedro, o apóstolo Pedro, a rocha. Pedro diz para ele, tudo isso é verdade, meu irmão. Entretanto, Deus nos inspirará sempre, nos momentos oportunos, e não é por essa razão que deveremos abandonar os realmente desamparados. Com certeza. Não é por haver aqueles que estão se passando por necessitados que nós vamos deixar de cumprir com a caridade material. Porque essa parte é a caridade material, como nos diz a irmã Rosália no livro Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a caridade moral e a caridade espiritual. A caridade moral, ela é mais difícil, porque nós doamos daquilo que nós somos. E a caridade material é mais fácil, porque nós doamos daquilo que nós temos de forma material. Mas quando doamos com amor, com orientação, com prazer, com alegria, incitando o outro a se levantar, nós estamos contribuindo também com a moral desse indivíduo. Então Pedro diz para ele, não é por isso que nós vamos abandonar os realmente necessitados, com certeza. E aí Levi, porém, não se dava por vencido e retrucava. A necessidade sincera deve ser objeto incessante de nosso carinhoso interesse. Mas, em se tratando dos falsos mendigos, é preciso considerar que a palavra de Deus nos tem vindo pelo Mestre Jesus de Nazaré, que nunca se cansa de nos aconselhar vigilância, prudência, vigilância, trabalho e oração. Com certeza, ele tem toda a razão. É imprescindível não viciarmos o sentimento de piedade a ponto de prejudicarmos os nossos irmãos no caminho da vida. Perfeitamente. Não podemos sair distribuindo tudo com todos, porque senão cria um vício, dizendo que estamos fazendo caridade e piedade cristã. Não. É caridade saber dizer sim e é caridade também dizer não. Então, nesse texto, Levi tem toda a razão. Os falsos mendigos, nós temos como percebê-los e alertá-los que a consciência mais tarde deles próprios irão cobrar através da lei da ação e da reação, que é a lei que todos nós conhecemos e estudamos quando estudamos a doutrina espírita também. Jesus e a caridade. Evangelho segundo o Espiritismo, Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com que? Com o objetivo de serem vistos, mas de outra sorte. Fazei a vossa caridade no íntimo, que Deus sabe e conhece muito bem. E fique em segredo entre ti e o Pai. E a satisfação de quem faz é interior, é íntima. É de consciência, coloca a cabeça no travesseiro e sabe que fez. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Aqueles que fazem alardeiam aos quatro cantos da cidade, de todos os locais. É aí que vem, mas quando dás a esmola, que não saiba a tua mão esquerda o que está fazendo a tua mão direita. Para quê? Para que a esmola, a ajuda, o óbolo que vai ser doado, fique escondida. E teu Pai, que sabe tudo, nosso Pai, Criador e mantenedor da vida,
nos responderá em segredo. E a consciência tranquila diante da lei divina. Então, todos os discursos, todas as conversações entre Jesus, entre os apóstolos e eles próprios, estão pautados no Evangelho e na moral dos ensinamentos do Mestre, que hoje a doutrina resgata e nos traz como o cristianismo redivivo, da forma como foi ensinado e vivenciado com humildade, com amor, como nós conhecemos as passagens de Jesus na terra. Não desamparar os necessitados, fora da caridade não há salvação. Então, capítulo 15, a caridade é a prática benéfica que está auxiliando a nossa salvação do ontem para o hoje e do hoje para o amanhã. Nós próprios estamos remodelando nossas atitudes, nossos interesses, nossos vícios ainda, nossas instituições governamentais, porque cada indivíduo estará diferenciado no futuro e, com certeza, os governantes seremos outros, pautados no princípio maior. O que é necessário para salvar-se? Foi a pergunta: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? Eles perguntaram porque o mestre disse: quando fizerdes a um desses pequeninos e necessitados, é como se fizesse a mim mesmo. E aí eles perguntam: como foi? Quando foi que nós tivemos passando fome? Quando fizestes caridade para com os necessitados. Quando foi que tivemos hóspedes e fomos te recolher, te visitar e te nu levamos roupa para te vestir? Quando foi que tivemos enfermos, Senhor? Ou preso no cárcere fomos te visitar? E respondendo, o rei lhes dirá. Ele conta esse episódio em forma de parábola, como sempre o fez, para que nós não pudéssemos esquecer. Na verdade vos digo que todas as vezes que praticares um desses atos com os necessitados de verdade, é como se estivesse fazendo a ele próprio. E esse rei é o Criador, é mantenedor da vida. Olhai os lírios dos campos, eles não creem, não plantam, não ceifam. No entanto, é uma beleza incrível. Olha os pássaros dos céus. Comem, bebem, dormem, porque a providência tudo provê. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia nunca nos faltará. Não faltam aos seres da natureza nenhum, principalmente ao espírito, ser inteligente da natureza, do universo que somos nós. O rico e o reino de Deus. Como conciliar a riqueza com a busca no íntimo do reino de Deus? E eles respondem: continuarei acreditando que é mais fácil, diz Levi, a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino dos céus. Nós lembramos muito bem dessa comparação de Jesus na época, e hoje os esclarecimentos do Evangelho, Kardec juntamente com a equipe, vem nos dizer que são questões de palavras e de interpretações. Que o camelo, anunciado na época, na linguagem, significava o pelo, a linha que se tirava do pelo do camelo para costurar. E a linha passava tranquilamente pelo fundo da agulha. Então, por isso que ele diz, é mais fácil um camelo, a linha tirada do pelo de camelo, passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico prepotente, egoísta e avarento descobrir em si os seus potenciais espirituais. Porque o foco dele é maior, o foco dele é justamente as coisas materiais. Então vai esquecer, vai demorar, vai estacionar dessa busca no reino dos céus que está no íntimo de cada um. Jesus não participava dessas discussões, porém sentia as dúvidas que pairavam no coração dos discípulos e deixando-os entregue aos seus raciocínios próprios. Jesus observava e deixava que eles pudessem estar utilizando a razão, a inteligência, o sentimento, a vontade, o livre-arbítrio na busca da compreensão desses ensinamentos. Aguardava a oportunidade para o esclarecimento geral, porque eram grupos, não eram todos que pensavam e imaginavam do mesmo momento. E nesse cenário, Jesus teve a oportunidade de também falar de Zaqueu, o cobrador de impostos, que todos nós conhecemos. Um publicano abastado de nome Zaqueu, conhecia de renome o Messias Jesus de Nazaré.
E Zaqueu era chefe dos publicanos, ou seja, ele era cobrador de impostos, mas não cobrava legalmente. Ele roubava parte do imposto para a sociedade e parte ficava com ele. Por isso que ele era rico. E todos sabiam. E ele não era bem visto pelos demais. Mas Zaqueu resolveu também conhecer Jesus e soube que o mestre iria passar por aquela cidade naquele período. E ele procurou ver Jesus e conta nos evangelhos que devido à sua baixa estatura, ele subiu no sicômoro. O sicômoro era uma árvore que estava na praça, no local onde Jesus estava apinhado de gente, como se dizia no ditado popular na época. E para surpresa dele, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce daí, porque ainda hoje é conveniente eu ceiar na tua casa. Imagine, que surpresa! Ele tomou um susto, porque ele não conhecia Jesus, imaginava que Jesus também não o conhecia. Mas Jesus teve a oportunidade de anunciar: as minhas ovelhas que o Pai me confiou, eu as conheço todas. E as conheço pelo nome. Imaginemos nós, somos conhecidos de Jesus. Ele sabe onde nós estamos, como nós estamos, o que estamos fazendo e se estamos cumprindo com a nossa programação encarnatória deste momento. É por isso que ele é mestre, é modelo e guia da humanidade. Então desce daí, Zaqueu, porque importa o que, Senhor? Que eu vou cear em tua casa. Que surpresa! O convite de Jesus. Hoje necessito de tua hospitalidade e da tua companhia. Possuído de imenso júbilo, Zaqueu desceu, abraçou-se a Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para que o querido hóspede, com seus amigos e sua comitiva, fossem recebidos em casa com a maior alegria. Zaqueu disparou imediatamente para casa para chamar os seus empregados, seus servos, para preparar o banquete. Recebeu o Mestre, o Messias, que todos diziam que ele era o representante de Deus na terra, que veio convidar aos homens à descoberta do reino. Mas o que é que acontece entre os discípulos? Não se tratava de um rico que devia ser condenado? Perguntava Filipe a si próprio. Um rico que deveria ser condenado porque era um rico que não cumpria bem com a sua tarefa de riqueza, só por isso, porque a riqueza não nos é proibida em momento algum. E Simão Pedro refletia intimamente: como justificar tudo isso? Se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei, como justificar esse convite do Messias para um homem pecador que roubava os demais na cobrança dos impostos? E aí nós lembramos que Jesus teve a oportunidade de dizer: eu não vim para os sãos. Por quê, mestre? Eu vim para os doentes. Eu vim salvar as almas perdidas no regaço do Pai, para lhe mostrar onde é o caminho. Porque os sãos não precisam de médico. Os espíritos superiores que já evoluíram, que conhecem a lei, que respeitam a lei, que cumprem com a sua programação reencarnatória, não necessitam de médico de almas, porque eles já são saudáveis. Por isso o convite feito a todos os aqueus do planeta Terra, aqueles que têm lucros infindáveis e cada vez mais exploram o povo, a comunidade, os familiares, para guardar para si, para obter. Para quê? Levar para o plano espiritual jamais. Por isso que na maioria não creem na pré-existência da alma, nem na existência após esse momento em que estamos encarnados. E aí vem o sofrimento, vem o desespero, haverá choro e ranger de dentes quando procurar a fortuna material e não encontrar. E aí perceber que precisamos construir, sim, a fortuna espiritual. Onde está o teu tesouro? É aí que está também o teu coração. Já enunciou o nosso mestre e amigo Jesus. Aproximava-se o crepúsculo quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, em sinal de alegria, sentando-se com Jesus e seus discípulos. A palestra versava sobre a nova doutrina. Perguntava a Jesus qual a missão dele, qual o papel dele na terra naquele momento.
E Jesus não perdia a oportunidade para esclarecer acerca das riquezas criminosas, daqueles que estivessem usurpando o direito do povo, que a consciência mais tarde iria cobrar, com toda a sinceridade de sua alma. E é neste momento que Zaqueu toma uma decisão e diz exatamente assim, pela mensagem de Humberto de Campos. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens. E naquilo em que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadriplicado. Sobre o que Jesus lhe disse: Hoje, graças a Deus, entrou a salvação nesta casa, porque este filho de Abraão, filho de Deus, homem, veio buscar a salvar o que tinha perecido. Se salvou. Esse filho de Abraão, porque esse filho que estava perdido, homem encarnado, espírito, estava perdido nas labaredas do possuir, do ter, usurpando dos demais. Então já se arrependeu, porque a energia de Jesus é uma energia benéfica. Como diz a mentora Joana de Anjos, Jesus, quem o conheceu, quem o busca e quem o conhece, nunca mais seremos os mesmos. Lembremos de Saulo de Tarso, o que condenava a divulgação do Evangelho de Jesus, depois passou a ser um dos maiores divulgadores, porque conheceu Jesus de perto. No convite amoroso, vem, Saulo de Tarso, pois tu para mim é um vaso eleito para a divulgação da mensagem divina para os homens na terra. E ele aceitou o convite depois de passar por muitos sofrimentos, como nós conhecemos. E aí o Evangelho, mais uma vez, salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon, citado na obra, na próxima, de Lucas 16, 13, Evangelho de Lucas. Simultaneamente, Mamon considerado Deus das riquezas materiais. E Deus, Criador e mantenedor da vida, do qual todos nós somos emanados. Estamos aqui na Terra, nesse grande educandário, tendo Jesus como orientador, enviado por Deus, aqueles que se fez escolher para trabalhar na Terra, nos caminhando para a perfeição. E neste momento, estamos recebendo uma grande lição das leis divinas, que foram reações, que são reações de ações nossas da humanidade no passado. Porque nada ocorre por acaso. E todo efeito tem uma causa. O efeito é a pandemia, as mortes, os desencarnes coletivos. Desde 2020, estamos nós há um ano vivenciando a mesma situação. Reflitamos, confiemos na justiça, na bondade e na misericórdia divina e como servos do Criador que todos nós somos, busquemos trabalhar o bem em nós, estaremos trabalhando o bem também no outro. Lembramos do mancebo rico, que foi um servo escravizado, um servo de Deus que estava na terra, mas deixou-se escravizar pela fortuna. Procura o mestre em determinado momento e pergunta: Senhor, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna de paz, de felicidade, de amor? Ele diz: a lei, meus filhos, meu filho, e todos o ouviam. Seguia os mandamentos da lei trazido por Moisés. E ele disse: recitou todos. Amar a Deus acima de todas as coisas, não roubar, não pecar, não. Tudo determinação de imposição, porque na época era necessário que fosse assim. E ele diz: desde jovem, Senhor, que eu sigo a lei. E o que é que me resta ainda? Aí Jesus, sabendo que ele era rico, mas um rico avarento, apegado, ele convida: vai, vende tudo que tens, depois distribui com os pobres, vem, segue-me, para me auxiliar a divulgar a mensagem do reino de Deus que está dentro de cada um. Conta-nos a mentora Amélia Rodrigues que naquele momento ele sentiu um choque. Olhou Jesus no olho e sentiu o amor nos olhos. Sentiu o amor, a candura, a doçura e disse: eu conheço este homem, de onde? Que convite é esse que ele me faz neste momento? Deixar os bens materiais para segui-lo?
e quase balbuciando, ele saiu a correr dizendo: neste momento não posso, mestre. E ele diz: mas o reino de Deus para ti começa agora. E ele foi embora. Porque nesta semana tinha corridas de bigas, cavalos maravilhosos, muita aposta, muito dinheiro, muito ouro, muita prataria. E ele pensava em vencer, mas foi vencido no acidente com a biga, atropelado pela carruagem, pelos cavalos, perdeu o corpo físico e passa para o plano espiritual dos desencarnados em condição lamentável quando rejeitamos um convite desse. Vem e segue-me para comigo distribuir o reino de Deus em toda parte. E conta-nos Amélia Rodrigues na obra A Mensagem do Amor Imortal, psicografia de Divaldo Franco, que esse mancebo foi quando se visse Jesus com a mão estirada e diz: vem, meu filho, sendo amparado pelo mestre, para no futuro, quem sabe, voltar e fazer diferente. Quem sabe pedir a pobreza, porque o orgulho, a vaidade, o apego não conseguiu vencer. Por isso que prova a riqueza, prova a pobreza, são necessidades espirituais. Esclarecimento do mestre. O mestre deixou que cessassem as interrogações entre os discípulos e esclareceu com generosa firmeza: amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? De forma alguma. Em momento algum, Jesus condenou a riqueza. Ele chama atenção para o uso que fazemos da riqueza material, para não sermos avarentos, para auxiliar aqueles que estão em torno de nós e que necessitam, porque nós não vamos levá-la para lugar algum, a não ser as ações feitas através dela. Contribuir com o esclarecimento, com a cultura, com a ciência, para que a humanidade possa caminhar e avançar. Qual a esmola maior? A que socorre às necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Assim é. Entesourar na terra é guardar os bens materiais, é encher os celeiros de sementes pensando que vai usufruir sozinho. Outra parábola que ele diz para o mancebo daquele momento: colherei todos os grãos, aumentarei meus celeiros e direi à minha alma: regala-te, usufrui. E ele diz: mas ele não foi sábio, porque naquela mesma noite a lei divina o tirava do corpo físico e ele retornava ao plano espiritual. E os bens que ficaram? Para quem? Como usufruir? Nós não necessitamos de bens materiais enquanto estamos desencarnados. Necessitamos sim das ações feitas através de arrecadação, riqueza que nós tivéssemos na terra. Então ele chama a atenção que as providências da vida inteira no mundo vivem os que entesouram para a terra e para o céu. Onde está o vosso tesouro? É aí que está o vosso coração. Muito bem. Então a riqueza maior é o esclarecimento, porque liberta o espírito para sempre. Por isso que nós estudamos, nós refletimos a mensagem para aclarar nossa consciência de espíritos em processo de evolução. Orientações de Jesus. Sim, amigos, ditosos os que repartem os seus bens com os pobres. Mas são bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado. E os que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. Então, doações de coisas materiais são necessárias porque estamos num plano material. Mas o alimento espiritual também. Nós conhecemos uma frase que diz: nem só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus, como nós estamos aqui agora, com a família Gelac reunida, através do canal no YouTube, das redes sociais necessárias, para esses estudos de reflexões doutrinárias. Nem só de pão vive o homem.
Por isso que em toda casa espírita tem o trabalho de orientação espiritual, a palestra, o esclarecimento, as reflexões e também a doação do material. Que o corpo necessita do alimento material e a alma, o espírito que habita este corpo, necessitamos do alimento espiritual. Utilidade providencial da riqueza. A riqueza na terra tem a utilidade. Se não fosse assim, Deus não colocaria nas mãos dos espíritos, se fosse um erro, se fosse sempre uma falha. Porque a questão não está na riqueza, e sim no rico. Por isso que ele havia anunciado que é muito mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, se esse rico for avarento, for egoísta, for prepotente. E nem para ele usa, porque o avarento nem para si mesmo usa, imagine para os demais. Pelos arrastamentos que a riqueza provoca. Então essa é a perigosa miséria espiritual. Miséria espiritual. O servo bom e fiel. Todos somos servidores do Criador. O verme que está embaixo da terra está também servindo ao Criador. Por isso que ele existe. Foi então que Jesus, reunidos todos, contou a famosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos, e foi também que, pousando enternecido, o generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras. O que estamos fazendo com os nossos talentos? A parábola dos talentos nos diz que o Senhor rico chamou 3 dos seus servos e deixou com cada um a quantidade de talentos. Deu 1 a um deles, deu 3 a outro, deu 5 a outro e partiu, viajou. Cuidem dos meus talentos que estão em vocês, estão com vocês. E quando voltou, ele pergunta a cada um. E aquele que recebeu 5, devolveu 10. Senhor, coloquei a serviço, multipliquei. Quem recebeu 3, também o dobro, devolveu 6. E ele agradeceu, muito bom, servos bom e fiel. E aquele que recebeu apenas 1, Senhor, eu tive medo de utilizar o talento que eu trouxe, que o Senhor deixou comigo, eu cavei, enterrei e estou devolvendo. Tomar cuidado para não enferrujar. Esses são os talentos que nós trazemos. Todos os espíritos possuímos talentos nessa parábola quando reencarnamos. O que estamos fazendo com os nossos talentos? Na parábola, a palavra talento corresponde ao conjunto de todos os bens doados ao homem por Deus, o Criador e mantenedor da vida. Nós, espíritos, em todas as galáxias, em todos os mundos, em todos os locais. Tanto os materiais como os espirituais, porque nós já trazemos uma condição material também. Os talentos materiais vêm a ser a riqueza, as boas condições de vida, um bom estado social e uma boa saúde. E o bom uso de tudo isso que nós recebamos para a nossa manutenção aqui, enquanto espíritos encarnados. E os talentos espirituais são o que mesmo? Vejamos, vem a ser a mente iluminada, uma boa memória, as diversas habilidades no campo das artes e serviços afins, o dom da oratória, a coragem, a sensibilidade, a compaixão, a mediunidade, a eloquência, a compreensão para com aqueles menos favorecidos no diálogo, no atendimento fraterno e várias outras possibilidades e potencialidades que nos foram conferidas pelo Criador. O que estamos fazendo desses talentos? Foi aí que ele contou a parábola dos talentos para todos naquele instante. Zaqueu estava presente e aproveita e diz para ele: meu filho, busque usar os talentos que você tem, mas não seja infiel com ninguém, nem contigo mesmo, para que tu possa ser um fiel servidor do Criador. Fiel
vem da palavra fides, que deu origem à palavra fidelidade. Fidelidade de princípios, fidelidade de atitude, fidelidade de ação, porque a nossa consciência nos cobra. A lei é tão sensível que a própria consciência nos cobra pelos atos indevidos. É como a honestidade não permite variações. O indivíduo não é mais ou menos honesto, ou é ou não é, que não dá para ficar titubeando. Não há para ser apenas simpatizantes do cristianismo, o esforço para colocarmos na prática. Simpatizantes da doutrina serão os futuros divulgadores, os futuros espíritas, que estaremos fazendo, como diz Kardec no Evangelho. Reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro servo do Criador, não pela perfeição que já alcançou, também, mas pelo esforço que nós estamos fazendo para hoje sermos melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Essa é a proposta. Não tem santidade, não tem auréola em torno do espírita, mas tem esforço, perseverança, vontade, livre-arbítrio, boas ações. Quando não forem boas, nós vamos fazer diferente para consertar. Que somos todos servidores do Criador. Para que no final possamos ouvir com muita alegria, com muita energia, essa bem-aventurada. Bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Mateus capítulo 25, versículo de 15 a 16. Então, todos amigos e amigas que nos ouvem, somos servidores do Criador. Por quê? Nós fazemos parte, nós não estamos à parte. E todas as nossas ações contribuem para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento moral, para o nosso avanço na escala da evolução. Então essas as nossas reflexões deste momento, agradecendo mais uma vez a família Gelac pelo convite. Distanciados, estamos aqui no salão virtual do Gelac, conectados com o mesmo propósito que é o Evangelho e a doutrina de Jesus, que é por isso que a casa, a instituição, existe fisicamente, porque no plano espiritual, onde está afincada as raízes espirituais, se mantém e se manterá. Cumpramos com o nosso dever, com a nossa obrigação. Sejamos bons servidores, ofereçamos o mínimo, que Jesus vai fazer o máximo. Então, muita paz para todos, fiquemos em paz, que possamos dizer Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco, Mãe Santíssima. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Ó Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, Senhora, pecadores ainda imperfeitos, agora e na hora do nosso retorno aos planos espirituais da vida. Que Jesus nos abençoe e nos conceda sempre a sua paz.